Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Baixa aqui um pouquinho a música. E vamos aqui dar continuidade às nossas lives. Hoje nós vamos continuar falando sobre o subtópico discernindo a doutrina de Jezabel. Hoje o friozinho voltou aqui, a São Joaquim da Barra, né? Deu uns dias, deu uma tréguazinha, tava mais quente, mas hoje até neblina aqui no meu bairro fez, né? Eu espero que esteja tudo bem aí, para você que está assistindo, para você que vai assistir essa live aqui no Facebook ou através do YouTube, né? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê orientação, que o Senhor te fortaleça nesse tempo, né? Então vamos orar? Vamos orar para que nós possamos começar essa live e não perder nenhum minuto aí do tempo que nos é reservado aqui pelo Instagram. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus. Deixa eu só ajustar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor. Te damos graças pela pessoa de Jesus. Te damos graças, Senhor Deus, pelo teu grande amor. Te damos graças, Senhor, pelo sacrifício e pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que reconciliou o homem com Deus Pai. O sacrifício de Jesus, que é um sacrifício permanente, que é um sacrifício vivo, que é um sacrifício, Senhor, que nos dá uma nova natureza, que nos dá uma identidade, que nos fez de novo, que fez o homem novamente, o homem que foi corrompido ainda no Éden, Senhor, que estava separado de ti, mas em Cristo Jesus nós temos essa possibilidade de uma nova natureza, nós temos essa possibilidade, Senhor. Nós temos, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua graça, Senhor, porque se não fosse, Senhor, o teu querer, a tua grande misericórdia, o teu grande amor, e a reconciliação, a grande reconciliação que o Senhor fez em Cristo Jesus. Senhor, o que seríamos, Senhor, o que seria das nossas vidas, mas pela tua graça, Senhor, pelo teu amor, com o qual nos amou, Senhor. O Senhor nos buscou quando éramos inimigos. Quando éramos inimigos, Senhor, o Senhor nos buscou. E nós te agradecemos. Nós louvamos, Senhor Deus, o Senhor. Nós louvamos o Senhor. Nós bendizemos o nome daquele que reina, Senhor, porque o teu reino é um reino, Senhor, eterno, que não terá fim. Não é como o reino, Senhor, os reinos humanos, que começam e têm fim. Senhor, Daniel viu isso. Daniel viu isso na visão que ele teve, Senhor Deus. Aliás, na interpretação do sonho de Nabucodonosor. Daniel viu isso, Senhor. Daniel recebeu a revelação de que os reinos do mundo, eles têm começo e têm fim. Mas haveria um reino simbolizado numa pedra, cortada sem auxílio de mão, Senhor, que destruiria os reinos humanos, que poria fim aos reinos humanos, mas seria um reino, o reino do Cristo, o reino do Messias, o reino do Filho de Deus, que se iniciaria e não teria fim. O teu reino é um reino eterno. E o teu reino não vem com aparência visível, Senhor. O teu reino está dentro de todo aquele que foi reconciliado com Deus Pai. De todo aquele que recebeu a Jesus de Nazaré. De todo aquele que viu, Senhor, que era miserável, que necessitava de um Salvador, que é Cristo. O ungido do Pai, o Filho de Deus, Rei sobre toda a terra, Senhor de todos os senhores, a porta das ovelhas, a água da vida, o pão da vida que desce dos céus. Aleluia, o Filho amado de Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote da igreja. Aleluia, o sumo apóstolo, o sumo pastor, és tu, Jesus. E nós te damos graças, te honramos e te louvamos nesse dia. Derrama a tua revelação sobre nós. Derrama, Senhor, espírito de entendimento, de revelação. Senhor, derrama, Senhor, uma grande contrição no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, nos arrepender de forma genuína, Senhor. Abate os ídolos do nosso coração, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, todas as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir essa live, tanto pelo Facebook, tanto pelo canal Mergulhando na Palavra no YouTube, as pessoas que leram o livro e que estão acompanhando as lives, já tendo lido o livro, as pessoas que vão ler o livro, as pessoas que vão ler, Senhor Deus, o livro virtual, o e-book, as pessoas que já leram o e-book, as pessoas, Senhor Deus, que vão aí terem contato com essa mensagem. Senhor, dá a elas um coração aberto, libertação plena, Senhor, entendimento, libertação, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Zizi. Deixa eu abaixar aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Guarda no Pai, Cristo, Cristo. Então, live passada nós começamos, né? Lembrando, mais uma vez, estamos na nona live, nono capítulo e último capítulo do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Um livro que foi lançado já faz 2 anos, há 2 anos, né? Um livro que foi ali que eu comecei a escrever na época do isolamento, na época da pandemia, e nós estamos no 9º capítulo. 9 são as características do fruto do Espírito, 9 são os meses da gestação normal, né, de um filho, a não ser que haja algo errado, uma intercorrência aí, mas o normal é que sejam 9 meses. E nós estamos na nona live. O último subtópico da live passada, né, foi discernindo a doutrina de Jezabel. Não é espírito de Jezabel, é doutrina de Jezabel. E nós vamos continuar. É um assunto extenso. Nós já vimos muitas coisas, todas as lives estão gravadas. Para você ter um bom entendimento do que está sendo explicado, volta, assiste as lives, vai lá no meu perfil, onde estão os vídeos, e acompanha as lives. E nós começamos a falar, nós falamos sobre renascimento cultural, nós falamos sobre humanismo, que é a mesma estratégia que aconteceu lá no Éden, e nós falamos um pouco sobre a doutrina de Jezabel, essa doutrina que é firmada no eu. A doutrina de Jezabel, ela é muito fácil dela ser discernida, ela é muito fácil dela ser identificada, né? Nós falamos na live passada, ela tem o eu do homem, está no centro, ela tem o eu do homem como ponto de partida, por isso que nós falamos de humanismo. Vamos continuar falando sobre o discernimento dessa doutrina, que é uma doutrina universal. Camila, por que a doutrina de Jezabel é uma doutrina universal? Nós temos que estar atentos à revelação bíblica. A Bíblia, ela não é só um livro doutrinário, um livro de ensino, mas a Bíblia é um livro de revelação. A revelação que está nas Escrituras, né? Como se tivesse ali camadas. E quando Jesus ele vem e ele fala para a igreja de Tiatira, é a 4ª carta, né? A 4ª igreja. Jesus ele mesmo vai dar as mensagens das cartas, as mensagens que ele quer, as exortações, os elogios, os fortalecimentos, o encorajamento que Cristo quer dar. A igreja, ele dá ali nas cartas. E se você interpretar as escrituras no que concerne ali as cartas, as igrejas, no livro de Apocalipse, você sabe que o número 7, né, são as cartas às 7 igrejas. Você sabe que o número 7 é um número de plenitude. Então, é como se Cristo identificasse, né, pecados e identificasse o que ele tem que elogiar e encorajar para a igreja como um todo. É a plenitude. Então, isso toca a mim e a você como pessoas seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. E a 4ª carta, né, o número 4, ele tem, o número 4 tem uma simbologia de totalidade, de universalidade. Né? Os 4 cantos, os 4 ventos ali, a gente vê essa linguagem ali
em Daniel, nos profetas, mais para o Velho Testamento, mas tem uma simbologia, é totalidade. Então a doutrina de Jezabel é uma doutrina universal. Camila, por quê? Por quê? Que é uma doutrina universal, que trata de totalidade. Por que você está falando da quarta carta? Porque é justamente na carta à igreja de Tiatira que Jesus denuncia essa doutrina maligna. Quando Jesus, ele fala, olha, eu tenho algo contra ti, eu tenho porém contra ti que toleras essa mulher chamada Jezabel, que ensina, né, as pessoas que estão aí nesta igreja a cometerem o quê? Fornicação, a se corromperem com os ídolos, a cometerem idolatria, comerem de coisas sacrificadas. Então, justamente, a gente vai ver isso mais de forma minuciosa, alguns termos da carta, né, mais pra frente. Mas na live passada nós falamos que a doutrina de Jezabel é uma doutrina centrada no eu. E o humanismo, ela traz de volta essa ideia. É um novo tempo onde o humanismo vai agir e é uma das armas para a abrangência dessa ideia, né, dessa ideologia do eu, de ser centrado no eu. E hoje nós vemos isso disseminado de uma forma muito grande. O homem no centro, né? Nós temos a geração que sofre números altíssimos de depressão, de ansiedade, de vários distúrbios psicológicos, e a geração mais centrada no eu, nos indicando que o lugar de estarmos centrados não é em nós mesmos, mas em Deus, como a própria Escritura nos fala. Então vamos continuar. Eu vou pular umas partes, mas eu quero que você entenda, quem lê o livro, né, vai entender. Eu quero que você entenda que a doutrina de Jezabel, ela lida, primeiro, o eu é o centro, né, a satisfação de todos os desejos do eu, a satisfação dos prazeres, a busca da felicidade, né? Hoje se fala muito nisso. E nós estávamos falando na live passada sobre o desenvolvimento dessa doutrina dentro dos locais de culto, né? Disseminadas no meio do povo de Deus, que é o que nos interessa aqui, né? Nós vamos falar fora também dos locais de culto, fora do que nós convencionamos chamar de igreja, mas nós sabemos que igreja é o corpo de Cristo, né? Todo povo em todo mundo que crê, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e nasceu de novo e teve a sua natureza mudada. Então, o eu está no centro. Jezabel, ela lida com essa doutrina, com controle, né? Um controle muito exacerbado, com mentira, sedução, engano, né? A sedução, engano é muito grande. O engano é uma arma muito forte de Jezabel. A mentira, o medo, a intimidação, né? São armas ali de Jezabel. Então esse principado, por isso que não é espírito de Jezabel, um principado, ele lida com... É um esquema, é muito grande, são vários espíritos, e ali de vários escalões. A gente não entra nisso porque nós vamos nos centrar em Cristo, no que já foi feito na cruz, tá? Nós não vamos nos centrar em nome disso, em nome daquilo outro, em nome de demônio, não. Nós vamos nos centrar no que Cristo já fez, no que Cristo nos mostra aqui na carta, no que a história pode nos ensinar e naquilo que Cristo também já nos dá a saída, já nos ensina. Então, essa doutrina, ela governa países, ela adentra também nações, ela governa nações, né? Ela governa igrejas, ela governa sistemas, né? Seja ele sistema político, sistema religioso, e também toca a vida do indivíduo, né? Na sua, né? Vou ser redundante, do indivíduo na sua individualidade, ok? Então nós temos ideologias, gente. O humanismo, ele casou muito bem, né, aí com o marxismo, com o feminismo. Lembrando, eu não estou aqui para te dizer, para advogar contra ideologias, a favor de outras ideologias. O evangelho de Cristo, ele está acima
de qualquer ideologia. Mas assim como Paulo denunciou filosofias, vãs filosofias, pensamentos vãos que eram inimigos da cruz de Cristo, a doutrina de Jezabel e várias outras filosofias vãs que servem a Jezabel outro tipo de principado, eles querem o que no final? Esvaziar a cruz de Cristo. Te tirar de um caminho de cruz, te colocar no centro e fazer com que você apacente a você mesmo, você cuide de você mesmo como centro. É o seu eu como centro da sua vida, o seu ego como centro da sua vida. Então vou pular uma boa parte aqui, que são termos técnicos, fala muito de ideologias, e é muito importante que você saiba. Adquira o livro físico aqui comigo, me chama no privado. O livro, o e-book, você encontra pela Hotmart. É só colocar, digitar lá, Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora, e colocar Hotmart que você vai encontrar. Então, todas essas ideologias, né? Essas ideologias que eu citei, eu tenho plena consciência de que se eu pedisse para você conceituar cada um desses movimentos ideológicos citados, talvez você não soubesse, bem como os seus impactos em nossas vidas, você não soubesse conceituar. Se eu te perguntasse sobre esses movimentos ideológicos que eu citei, e tem outros que falam no livro, você não ia saber me conceituar. Mas com certeza, as ideias deles você conhece muito bem. Inclusive você cristã, você conhece muito bem. Por quê? Porque foram ideias que foram disseminadas na cultura, através da cultura, por anos e anos e anos. Através de novelas, através de filmes, de séries, de livros, do teatro, né? Foi através do dia a dia, né? Através da televisão, da mídia, né? Ali modulando o nosso modo de pensar, modulando o que nós sentimos, modulando as nossas reações. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que você conhece algumas coisas desses movimentos ideológicos. Por exemplo, ideias como redução da família, casamento tardio, priorização da profissão, divórcio, né, aceitação dessa ideia, busca da felicidade, afirmação da identidade pela profissão, cargo ou status social e etc. Então tenho certeza que você já ouviu falar disso, mesmo sem ter estudado essas ideologias a fundo e sem se autodenominar um militante ou um seguidor delas, ok? Então, se eu te perguntar e tentar entender o impacto que tiveram na sua vida, se eu te colocar essas palavras, te perguntar sobre isso, você vai me falar. Por quê? Porque são facilmente aceitos e vistos sem nenhum peso. Pelo contrário, o peso é sentido ao não fazê-los. Por quê? Porque já é uma convenção social. Já é uma convenção social eu ir em busca do quê? Do meu status social, da minha vida profissional. Eu não querer família. Ainda que Deus diga que a família, que o matrimônio é o estado mais honroso, que ele seja honrado acima de todos. Que a família, que os filhos são herança do Senhor. Né? Que o casamento se assemelha o quê? Quando Cristo foi falar sobre o relacionamento dele com a igreja, ele usou que símbolo? O símbolo do casamento. Ele usou o símbolo do casamento. Mas já é comum para nós ainda, e nós usamos milhares de fundamentações. E eu não estou falando, aí você vai dizer, mas tem casos que são excepcionais, como a questão do divórcio, como a questão do não casamento, né? Paulo não casou. Eu não estou falando das exceções. Eu estou falando do que é geral, daquilo que é o propósito geral, ok? No Brasil, a nossa história foi contada aos moldes marxistas. Você já prestou atenção que no Brasil e em vários outros locais do mundo, mas como nós somos brasileiros, vamos falar do Brasil. No Brasil, a nossa história é contada aos moldes marxistas. Ou seja, sempre tem uma luta, uma dualidade. Nós contra eles,
né? Um grupo contra o outro, se colocando um como bonzinho, e o outro como o algoz, né? E tem coisas na nossa história que foram distorcidas, que foram colocadas na nossa história que não foi bem assim e nós não sabemos. Por quê? Porque nós não fazemos o nosso dever de casa, nós não vamos atrás, nós não queremos ter trabalho de entender. Por quê? Porque crescer aqui dentro dói de alguma forma. Dói, leva tempo, leva esforço. Então olha só, olha o que Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou. Não é de hoje que o Brasil vem travando uma guerra contra a mentira e falácia. A tentativa de apagamento da nossa história, do nosso passado. Narrativas que tentaram transformar ficção em eventos importantes, além de dar ares de realidade a ficções históricas. Esse obscurecimento da história brasileira precisa ser combatido a cada dia através do quê? Da memória, da lembrança, pois esquecer é empobrecer, é perder as raízes, é ser manipulado. Ser manipulado. Essa fala do Luiz Felipe de Orleans e Bragança está no livro Brasil, a Última Cruzada, né? Quem quiser procurar esse livro, né? Tá aqui na bibliografia do livro Bendito Fruto. Então, gente, não é isso que Deus, lá no Velho Testamento, tenta fazer? Dá orientação para que os pais, eles tenham essa incumbência de passar os princípios de Deus, de passar as leis do Senhor para as próximas gerações? Não é isso. Olha se não é isso. Trabalharmos através da nossa memória, nós não podemos deixar com que a história seja apagada. Então isso é uma das armas da doutrina de Jezabel. Amém. Amém. Graça e paz. Graça e paz, querido. Seja bem-vindo. Nós não podemos deixar com que a história seja apagada, porque a manipulação é uma das armas dessa doutrina. Manipula nações, manipula o sistema religioso, manipula indivíduos. Sim, a mentira e a manipulação são armas fortes de Jezabel. Tal principado pode influenciar pessoas, igrejas e nações. Aquela usou, ou seja, Jezabel, ela usou estas armas para tomar a vinha de Nabote, nós já vimos um pouco disso, tomar a vinha de Nabote, usurpou da autoridade do marido, depois fez articulações malignas com os anciãos e nobres para manipular uma situação de rebelião da parte de Nabote, com fins de tomar a propriedade deste. Gente, nós estamos vendo isso no Brasil. Olha, reflete o que está acontecendo aqui no Brasil. Se não houve um grupo querendo influenciar, juntamente com a mídia, querendo influenciar a opinião pública, querendo dizer que outro grupo era rebelde, que queria tomar conta do Brasil. É só você pensar. Será se esse principado, será se essa doutrina maligna, esse principado de alguma forma está influenciando o Brasil? Será se está influenciando de alguma forma as igrejas? Será se está influenciando a minha e a sua vida? Nós temos que refletir, nós temos que nos fazer essas perguntas. E isso é uma característica de Jezabel. Aquele que vai contra esse sistema maligno, aquele que vai contra essa doutrina maligna, seja a nível de nações, seja dentro do sistema religioso, ele sempre vai ser acusado de rebelde. Foi o que aconteceu com Nabote, né? Vou repetir, nós falamos nas outras lives. Acabe queria a vinha de Nabote para fazer o quê? Uma horta, porque estava do lado do palácio. Ou seja, ele queria para uso pessoal. É uma das características de Jezabel. Vou repetir. Uso pessoal. Né? Usar tudo pro seu eu, pro seu ego. Nabote disse: Deus me livre de te entregar a vinha, que é a herança dos meus pais. Aí Acabe vai lá, fica muito mal, jejua, fica sem comer. Fica muito mal, jejua, fica lá, triste.
né? Aí Jezabel, a mulher dele, chega e diz assim: não és tu rei em Israel? Né? Come, se alegra, porque eu vou conseguir a vinha de Nabote para ti. Para quê? Para fazer dela uma horta. O que fizeram com Nabote? Jezabel se junta com pessoas importantes. Os anciãos da terra são pessoas influentes, ali se passando pelo marido, usando a autoridade do marido para dizer assim: olha, Nabote é rebelde. E Nabote acaba morto. Porque isso é o intuito de Jezabel. Matar a vinha que tem dentro de nós, a vinha que o Senhor já plantou em nós através de Cristo Jesus. Para fazer com que toda a nossa vida ela seja canalizada para nós mesmos, para uma horta, uso pessoal, e não para o propósito de Deus. E não para o propósito de Deus. Isso está em 1 Reis 21, do 9 ao 14. O objetivo é apoderar-se da vinha de olho nos seus frutos. Herança do Senhor. O que é que o Senhor chama como herança do Senhor? E que lá na parábola da vinha, Jesus diz que vai vir, que o dono da vinha vai vir e espera. Ele espera os frutos. Ele espera os filhos. Ele espera aqueles que a nossa vida foi usada para quê? Para que houvesse geração no Espírito de novas criaturas para Jesus. A imagem e a semelhança do Cristo. Porque esse é o objetivo desde o início. O que foi que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus diz, frutifiquem, encham a terra, ele está dizendo, encham a terra da minha natureza. Encham a terra com pessoas, a minha imagem, segundo a minha semelhança. E hoje nós podemos cumprir isso na pessoa de Jesus, porque Jesus é aquele que restaura todas as coisas e que faz novas todas as coisas. Amém? Foi o que Herodias, mulher do rei Herodes, fez ao sugerir que sua filha pedisse a cabeça de João Batista, depois de o rei embriagado e seduzido, presta atenção nessa palavra, e seduzido pela dança de sua enteada, oferecer à jovem até metade do seu reino, o que resultou na cabeça de João Batista em uma bandeja. Marcos 6, 22, do 22 ao 24. Então, Jezabel, a doutrina de Jezabel, ela é muito sedutora. Ela trabalha no nosso ego, né? No que nós podemos conseguir através do evangelho, naquilo que nós podemos conseguir mercadejando a palavra, status, fama, poder, prosperidade, entre aspas, porque nós já vimos na live passada qual é a verdadeira prosperidade. E o intuito é, se tiver um profeta, se tiver alguém que prega a palavra genuína de Jesus, é que a cabeça dele seja cortada, ou seja, é retirar a autoridade, é que as pessoas não o vejam mais com autoridade, através de difamações, de mentiras, assim como Jezabel fez com Nabote, dizendo que Nabote era rebelde. Nabote era rebelde, então o intuito de Jezabel é acabar com a reputação de um profeta genuíno de Deus. E hoje com as redes sociais, hein, isso é muito fácil. Foi o que Absalão fez ao seduzir o coração do povo contra o seu pai, o rei Davi, e tomar-lhe o trono, 2 Samuel 15, 3 a 6. Então essa mesma influência maligna de Jezabel aqui também na relação entre Absalão e Davi. Ou seja, o trono não é do pai, é quando nós dizemos, olha, o trono não é de Deus, eu vou reinar. Eu sou o cara, eu sou a mulher. É quando nós deixamos de apontar para o verdadeiro Senhor, quando nós deixamos de apontar para Cristo. Sabe João Batista? Ele disse, eu não sou Cristo. Ah, olha, aquele que você falou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que você disse para a gente seguir, ele está batizando mais do que você. O ministério dele cresceu mais do que o seu. Ah, João Batista se alegrou porque foi para isso que ele veio. A missão dele foi essa, engrandecer o nome de Jesus, engrandecer o Cristo. Aleluia. Corações sinceros
mas feridos podem cair na teia jezabélica ao tentar se sobressair através de riquezas e posições. Olha, muita gente acha que a sinceridade é o ponto, mas uma pessoa ela pode estar sinceramente enganada. Muita gente diz, não, mas ele faz, nossa, ele é tão sincero. Ele é tão sincero, não basta ser sincero. Eu e você podemos sinceramente nos enganar. Nós precisamos ter um coração circuncidado pela palavra, um coração marcado por Cristo, um coração entregue ao Senhor, um coração entregue à doutrina de Cristo. Porque sinceridade não conta. Repito, nós podemos estar sinceramente enganados. O que conta é um coração arraigado, enraizado na verdadeira doutrina de Cristo, que está enraizado em quê? Está fundado em que a Bíblia fala? Nos profetas e nos apóstolos. Cristo deixou uma doutrina. Após a teologia da prosperidade, a cobiça recebeu novos moldes com o ensino coach, que segundo o ICF, o International Coaching Federation, é um processo instigante e criativo que visa liberar o potencial para alta performance. E é só o que a gente vê hoje, né? Todo mundo querendo ter o quê? Performance. Por quê? Porque essa mentalidade adentrou nos locais de culto, adentrou, tomou os púlpitos. Tomou os púlpitos nos mais variados contextos. Assim, o eu foi acariciado sem nenhum impedimento, por vezes travestido de ensino bíblico e mentorias cristãs. O resultado disso? Mais sedução, mais cobiça, mais orgulho, mais egolatria, né? Idolatria do eu. Mais busca desenfreada pela tal prosperidade. Prosperidade mundana. Prosperidade mundana. E uma proliferação de discípulos de Mamon dentro das igrejas, dentro dos locais de culto. Então, a formação de discípulos de Mamon, não de discípulos de Jesus, não de discípulos de Cristo. Isso tudo vem sorrateiro, por quê? Porque é aceitável, porque é bom, porque faz bem para o nosso ego. Dessa forma, o amadurecimento espiritual é impedido. Por quê? Porque onde há doutrina de Jezabel, não há crescimento, há esterilidade. A vinha de Nabote é tomada, a vinha é tomada e feita horta. É para o meu eu, é para o meu ego, se torna uma terra estéril. Estéril. Então vai estar aquele monte de gente totalmente dependente e que não cresce. E o tempo todo, vai haver muita reclamação. Ah, fulano não tem responsabilidade com o reino, não tem responsabilidade com a igreja, não tem responsabilidade, não cresce. Gente, eu não estou falando que todas as pessoas que cuidam, né, dos locais de culto, que foram chamados para pastorear, para cuidar, que fazem uma reclamação, às vezes a reclamação é legítima. Por quê? Porque nós sempre vamos ter pessoas imaturas no nosso meio. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que onde há a doutrina de Jezabel, é latente essa reclamação. Não tem como não ter. Por quê? Porque as pessoas não vão amadurecer. Elas vão ficar dependentes, né, daquela figura papal, daquela figura central. E é conveniente. Essa é a doutrina de Jezabel, é uma das facetas da doutrina de Jezabel. Vamos prosseguir. Dessa forma, o amadurecimento espiritual é impedido, pois o único que pode levar a igreja à medida de Cristo é o Espírito Santo, o qual teve a função relegada à da salvação, dons e a tal da prosperidade. Né? Esse é um dos objetivos finais dessa doutrina. Né? Eu sou crente, é para Deus me abençoar. Né? Para Deus me abençoar, é para Deus me dar tal prosperidade. Mas não alimento sólido. Por que não amadurece? Porque não está comendo da doutrina de Cristo. Não está comendo alimento sólido, como diz a carta aos Hebreus, como nos exorta a carta aos Hebreus.
não está comendo alimento sólido que leva à responsabilidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo aconselha, nós estamos falando de teologia da prosperidade para quem está entrando, tá bom? Teologia da prosperidade é uma das facetas de Jezabel. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6, do 6 a 11, mas a piedade com contentamento, ele está falando para Timóteo, olha Timóteo, a piedade, aquilo que foi feito através do sacrifício de Jesus dentro de você, a virtude do Espírito dentro de você, com contentamento, é grande ganho. Em outras traduções tem, é fonte de lucro. É fonte de lucro. O que é fonte de lucro para o apóstolo Paulo ensinando o seu discípulo amado Timóteo? A piedade com contentamento. Contentamento é uma coisa que não é mais pregada nos púlpitos. Não é mais pregada nos púlpitos. Por quê? Porque não tem ninguém mais contente com Cristo. Ninguém é contente, ninguém tem mais contentamento com o que Jesus é. É com o que Jesus pode me dar. Eu quero isso porque eu sou filho do rei. Eu sou filha do rei. Nós falamos aqui nas outras lives. Acompanhe as lives para você ter um entendimento amplo e profundo. A verdadeira prosperidade. Nós falamos um pouco. Salmos de número 1. Salmos de número 1. E falamos também sobre Hebreus, sobre essa passagem do alimento sólido, como o cristão, como aquele que segue o caminho de cruz, como aquele que está junto a Jesus, no jugo de Jesus, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Não é através do humanismo, não é através de um processo de coaching, não é. Queridos, uma vez uma pessoa que eu gosto muito, estava dando um curso e ela disse assim, olha, e eu tinha um grupo de mulheres na época do isolamento, chamava-se Quarentena Abençoada. Nós nos reuníamos todas as segundas-feiras, à noite, ali para nos apoiarmos, nos encorajarmos, orarmos juntos, levar uma palavra ali das escrituras, e eram várias pessoas, e cada segunda uma levava ali uma reflexão. E foi um tempo muito abençoado. E aí, uma pessoa disse assim, olha, eu tenho um curso, e é um curso cristão. Então, se você tenta reunir com o grupo que você tem, se você tenta, para me ajudar, tenta levar aí umas 5 pessoas, e aí você faz o curso gratuitamente. E eu disse, nossa, que legal, vai ser muito bom, é um curso cristão, né, tal. E aí eu fui e consegui, né, as pessoas para fazer o curso, e iniciei. Irmãos, era um curso que era de coaching, mas... E eu não sabia que era um curso de coaching. Foi me falado que era um curso cristão. Mas disse assim, olha... Aí depois a pessoa me falando, me explicando, né? Disse assim, não, é de coaching, mas eu fiz o curso pela maior mentoria aqui no Brasil de coach, que é cristã, tal, muito famosa, tal e tal e tal. Tá, tudo bem, vamos lá, vamos fazer esse curso. E aí chegou um momento do curso, dentre outras bizarrices que tinha nesse curso, que foi passada uma tarefa que a gente tinha que falar, não sei quantas vezes lá no dia tinha que escrever e declarar, né, a tal da declaração positiva. Que tem algumas pessoas que dizem, advogam, militam, que é bíblica, mas ela não é bíblica e eu vou te dizer. E eu tinha que colocar nesse curso, eu tinha que fazer não sei quantas declarações, colocar no papel, eu sou... e falar alguma coisa. Eu sou abençoada, eu sou não sei o quê, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amada, enfim. Eu sou. Irmãos, eu parei, eu olhei para aquilo ali e eu disse assim, isso não está de acordo com a doutrina de Cristo. Porque meu eu, pela doutrina de Cristo, tem que estar morto, tem que estar pregado na cruz, e a vida de Cristo se manifesta em mim. Ah, Camila, mas você está sendo radical. Porque toda vez que eu declaro aquilo, eu estou trazendo aquilo à realidade. Isso é bíblico. Não. Isso é mistura. Sabe quem faz isso? Sabe onde isso foi criado? Na Rosa Cruz. Depois você dá um Google e pesquisa o que é Rosa Cruz. É uma seita satânica da nova era. Que fala sobre as declarações, sobre você declarar e você trazer prosperidade pelo que sai da sua boca. Camila, mas isso é bíblico. Não.
A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, verso 3, que Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, lá tá, em Cristo. É nele, é por causa dele. A identidade que eu tenho não é só... Quem já viu as lives passadas falando sobre identidade vai entender isso que eu tô falando. Porque nós trouxemos toda a fundamentação bíblica. Não é uma identidade, só uma nova criatura que Cristo me deu. É uma identidade segundo a identidade de Cristo. Segundo ele. Quando o Pai olha para nós, ele vê Cristo. Camila, e a questão de trazer a realidade? Querido, nós oramos a palavra. Não é declaração positiva. Não é declaração positiva. Se eu ficar aqui dizendo assim... Se eu começar a declarar que essa Bíblia ela vai ser azul, ela vai ser azul, ela vai ser azul, ela vai ser azul, pelo poder da minha boca, isso é feitiçaria. Isso não é doutrina bíblica. Agora, se eu orar a palavra, se eu orar o que está nas escrituras, as promessas de Deus, e pedir a Deus para que traga a existência, aí sim, na palavra de Deus está dizendo que tantas quantas são as promessas do Senhor. Eu tenho em Cristo sim e o amém. Então nós precisamos ter discernimento. Por quê? Porque o engano só acontece porque ele parece ser verdadeiro. Porque ele parece ser verdadeiro. Então, olha só, eu quero ler um pouquinho aqui o Sermão do Monte com você sobre prosperidade. Vamos lá. Sermão do Monte, ele começa dizendo assim, Mateus capítulo 5, diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Em outras traduções, recompensa. É grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas o que é que eu quero que você se atente aqui? Aqui são as bem-aventuranças que estão dentro do Sermão do Monte. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte é imenso. E alguns teólogos dizem que o Sermão do Monte é a constituição da doutrina de Cristo. A Constituição brasileira é a nossa lei maior. É a lei da qual deriva todas as legislações. É tanto que se existir uma legislação, uma lei que é inferior à Constituição, e ela estiver contrária aos princípios constitucionais, pode-se entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra aquela lei, para que ela seja derrubada. Por quê? Porque não está de acordo com a Constituição. Então, o Sermão do Monte é chamado de a Constituição da doutrina de Cristo. Agora, o que é interessante é que no capítulo 4, Jesus é a tentação que Jesus passa. Jesus é levado pelo Espírito Santo para jejuar, para passar ali 40 dias jejuando, e Satanás vem para tentar Jesus. E Satanás oferece coisas maravilhosas para Jesus. Ele mostra nações, oferece para Jesus. Ele diz para Jesus transformar pedras em pães, porque afinal de contas é o Filho de Deus com fome. E ele mostra fama, riquezas para Jesus. Ou seja, o que esse mundo tem como padrão de prosperidade e de riqueza, Satanás mostra para Jesus. Jesus rejeita isso no capítulo 4. No capítulo 5, que nós temos mania, de passar
mudar um capítulo, mudar um versículo, a gente fecha uma porta. Não, a Bíblia, originalmente, nem capítulos nem versículos ela tem, ok? Mas isso nos ajudou muito, né, a encontrar as coisas. Mas no capítulo 5, início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Jesus tendo dito não para o padrão de prosperidade mundano trazido por Satanás. Né? Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele começa dizendo, bem-aventurados. Ele vendo que as multidões ali se assentaram ao redor dele. Ele começou a ensinar. Os discípulos sentaram ao redor dele, ele começou a ensinar, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Só que o que muita gente não sabe é que bem-aventurado significa abençoado com fortuna. Abençoado com fortuna. E Jesus sabia muito bem o que é que ele estava dizendo. Aquelas pessoas, Jesus estava falando em meio aos judeus. Jesus estava falando no meio de um povo que sabia o que era riqueza, que sabia o que era fortuna, que dizia, olha, eu dizimo de tudo e tenho, e Deus repreende o devorador. Eu tenho posses. Ainda hoje, o judeu, ele é tido como uma pessoa que tem muitas posses, que tem muito dinheiro. Né? Na época do Holocausto, né, um dos objetivos era se apoderar de todas as riquezas, né, dos judeus ali que foram para os campos de concentração. Era confiscar tudo. E eles tinham muitas posses, ainda hoje tem. Mas é engraçado como nós olhamos o que é prosperidade, mesmo que ela esteja apartada da figura do Cristo. Porque muitos desses judeus, a maioria, eles não acreditam em Jesus como Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Cristo, ungido de Deus. Eles esperam o seu Messias. E Paulo vai orar por eles. Paulo vai falar no capítulo 9, né? Que espera que eles se convertam. Que eles sejam, os olhos deles sejam abertos da cegueira. E nós também oramos por isso. Nós oramos por paz em Israel. Nós oramos por isso. Em Israel natural. Mas o que é que eu quero que você entenda? No capítulo 4, Jesus rejeita a prosperidade mundana. E aqui Jesus está legislando. No capítulo 5, Jesus está trazendo uma constituição. Jesus está legislando e ele está dizendo, olha, o meu padrão de prosperidade não é o padrão mundano. Do jeito que ele vai ensinar para os apóstolos depois, que o padrão do que é maior, de quem é o maior e de quem é o menor, não é segundo o padrão do mundo. Não é segundo o padrão do mundo. Mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o servo de todos. E ele estava falando também dele mesmo, que era o maior entre eles naquele momento e ainda é, mas que humanamente, quando ele encarnou, ele veio e se colocou como o quê? Como um servo humilde. Como um servo humilde. Então Jesus está mudando o padrão, ele está dizendo a prosperidade é quem me tem. Não é o que tem coisas. E se nós não entendermos isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós nunca vamos ter contentamento. Nós nunca vamos estar contentes unicamente por ter Jesus. Entende? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, gente? Alguém aí está me entendendo? Fica com vergonha não de falar não. Nós não vamos entender isso. Então, olha o padrão que Jesus pega, né? Bem-aventurado, ou seja, abençoado com fortuna, os pobres de espírito. Por quê? Porque eu vim para reconciliar vocês com o Pai. Quando eu for, vem um espírito abundante. Eu vim para renascer o espírito morto de vocês que está separado do Pai. E ainda vem um espírito que pode trazer abundância em vocês. Abundância em vocês. Aleluia. 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 O conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é permanecer na prosperidade do Espírito Santo. Justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão. Características do fruto do Espírito. Ou seja, permanecer no fruto do Espírito e no caminho de Jesus. Talvez a sua mente esteja lutando contra as informações lidas até aqui e argumentando. Deus é um Deus de prosperidade. Ele quer o melhor para os seus filhos.
E como fazer missões sem dinheiro. Talvez sua mente aí esteja lutando aí. E é verdade, Deus quer o melhor para nós. E o melhor ele já enviou, Jesus. Né? E todo aquele que nele crê terá uma vida eterna. Gente, eu não estou dizendo que você não pode ter uma boa vida financeiramente. Tem pessoas que são milionárias, que Deus abriu essa porta porque ele tem um objetivo certo. Tem pessoas que têm muitas riquezas e que entende que as riquezas que tem, a pessoa só é um mordomo. Ele só está administrando para aquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra. Mas tem gente que diz assim, nossa, Abraão era um homem de muita riqueza, para justificar a teologia maligna da prosperidade. E nós estamos falando em cada live aqui, falando do princípio que você tem que entender. Do princípio entre sombra e cumprimento. No Velho Testamento, nós vemos muito essa questão da riqueza material, né? De ter muitos bens. E aqui Jesus, em Mateus, nas bem-aventuranças, capítulo 5, ele muda esse padrão. Por quê? Porque aqui é o cumprimento. Ele está dizendo, olha, eu usei ali e vou usar o que aconteceu de fato para você entender no Israel natural, para você entender o que é padrão de valor, o que é padrão de riqueza, o que é padrão valoroso para o cumprimento espiritual aqui, através da nova aliança. Através da nova aliança. E nós sabemos que Deus é um Deus que supre, que Deus é um Deus que cura, que Deus é um Deus que sara. Mas o teu contentamento está onde? Naquilo que ele pode te dar ou nele. Se ele não der, se faltar, ele vai continuar sendo o teu Senhor e Salvador? Ou a tua alegria, ao invés de ser uma alegria gerada pelo fruto do Espírito, ela está condicionada a quando você tem muito ou quando você tem pouco, quando você recebe seu salário? No começo do mês? Ou quando no final já está faltando, depois que você paga as contas, pronto, acabou a alegria? Eu tenho que te dizer que essa é uma alegria mundana. Não é a alegria que é fruto do Espírito. Sim, tudo isso, todas essas perguntas que eu fiz aqui por último, quando eu li aqui no livro, sim, tudo isso é verdade, mas não podemos inverter a ordem. Jesus disse para buscarmos, sim, o seu reino e a sua justiça primeiro, e as demais coisas seriam acrescentadas. Ele estava falando de subsistência, de nós termos o necessário. A nossa mente foi condicionada a entender prosperidade como dinheiro e em grande quantidade. Porém, repito, prosperidade não é ter muito, mas não ter falta. O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Nada me falta por quê? Porque tudo que eu quero ele me dá? É só eu pensar, é só eu pedir que ele me dá? Não. De nada eu tenho falta, por quê? Porque eu já tenho ele é a minha maior fonte de alegria, de sustento, de contentamento. Salmos 23:1. O contentamento é o grande aferidor da prosperidade de alguém. Quanto mais contentamento você tiver, isso indica que mais próspero você é. Eu faço uma divisão entre riqueza e prosperidade. Prosperidade, Salmo de número 1. Aquele que tem prazer na minha lei e medita nela de dia e noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tudo que fizer, prosperará. Então a prosperidade está ligada a quê? A ter prazer na lei do Senhor. Está enraizado, será como uma grande árvore. Olha o fruto do Espírito, olha o Espírito Santo aí. Ó, já uma figura indicando o que o Espírito Santo ia fazer em nós. Ser essa grande árvore. Essa grande árvore com raízes, as raízes de Deus, nos dando raízes de Deus. Para que nós possamos ter o fruto do Espírito. Vou repetir. O contentamento é o grande aferidor, ou seja, medidor da prosperidade de alguém. Caso tenhamos que continuamente ter mais, buscar mais bens, riquezas e posições, se isso estiver ligado à nossa identidade, se cada vez eu tiver que buscar mais para estar melhor, o nosso Deus somos nós mesmos. Mas na figura de Mamon. Busquemos o Senhor e Ele nos encaminha para os lugares
que quer nos colocar. Então, meus queridos, sabe, eu lembro muito daquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Quem lembra da estátua do sonho de Nabucodonosor? Primeiro ele tem um sonho com essa estátua. Aí Daniel decifra o sonho. E aí depois ele manda fazer uma estátua toda de ouro. Por quê? Porque ali Daniel, interpretando o sonho, ele disse: ó grande rei, a cabeça de ouro és tu. E ali ele se envaideceu. Ainda que ele tenha reconhecido que o Deus de Daniel, que Daniel falava por um Deus que era maior do que os outros. Mas ele vai e manda fazer uma estátua para que todo mundo se rendesse. Olha, aquela estátua, ela é muito simbólica para nós. Primeiro porque ela era figura de homem. E ela era de ouro. Olha a fusão aí de Mamon com o homem, né? Quando Jesus nos diz que nós não podemos ter dois senhores. Porque certamente vai amar a um e desprezar o outro. Amém? Isso é para nossa reflexão. Vamos orar? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum comentário, coloca aqui, me manda no privado depois, enfim. Mas envia, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesse dia, meu Deus, porque a tua boa palavra foi pregada, Senhor. Uma palavra que não é minha, é tua, Senhor. Eu de mim mesmo, Senhor Deus, não tenho nada para compartilhar, mas o Senhor é rico, rico, rico em sabedoria, rico em entendimento, rico em revelação, rico, Senhor. Senhor, e nós queremos as tuas bem-aventuranças, nós queremos, Senhor Deus, nós queremos ser bem-aventurados, Senhor, segundo a tua doutrina. Nós queremos, Senhor Deus, ser abençoados, Senhor Deus, com fortuna, segundo a tua doutrina. Nós queremos, Senhor Deus, ser aquilo que o Senhor nos criou para ser, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós queremos rejeitar, Senhor, a sedução, a mentira, a manipulação. Nós queremos rejeitar, Senhor Deus, o engano, o controle da doutrina de Jezabel que nos cerca, Senhor Deus, e quer fazer da nossa vinha uma horta. Ó Deus, ó Pai, Cristo Jesus, Espírito Santo, derrama, Senhor, revelação profunda sobre nós, mas vem com a tua unção, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra correntes, a unção que quebra cadeias, Senhor, em nome de Jesus, nos dando discernimento. Senhor, como nós precisamos de discernimento de espírito nesse tempo, Senhor. Como nós precisamos da tua sabedoria, a sabedoria que anda pelas ruas, gritando, clamando, chamando, Senhor, os ingênuos para ter conhecimento. Ó, Pai, nós te agradecemos. Nós te pedimos perdão por tudo que acontece aqui na nação brasileira. Nós te pedimos perdão por toda manipulação nas mídias, manipulação, Senhor Deus, nas artes, manipulação na cultura em geral. Ó, Senhor, tudo que foi desenvolvido, Senhor, anos e anos e décadas, séculos e séculos, para que nós chegássemos até aqui, Senhor, com conceitos tão distorcidos. Senhor, chamando mal de bem e bem de mal. Senhor, indo contra as tuas escrituras, indo contra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, Senhor. Tendo a nossa mente cauterizada, Senhor, vem quebrar toda a fortaleza da mente, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos perdoa, perdoa, Senhor, toda manipulação, toda corrupção no meio do teu povo, no sistema político, no sistema religioso brasileiro, nas nossas vidas, nas nossas famílias, meu Deus, todo entendimento maligno que nós recebemos através de novelas, através de séries, através de livros, através, Senhor Deus, de ouvir os nossos pais, as experiências deles, Senhor Deus, deixa nos influenciar contra a tua palavra. Senhor, nós te pedimos perdão, a olhar para nós mesmos, Senhor Deus, a nos colocarmos no centro. Nós te pedimos perdão, Jesus. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, Senhor, um coração reto, Senhor. Sonda-nos, limpa as nossas mãos, Senhor, e nos dá um coração puro em nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor,
por colocar nossa confiança, Senhor Deus, nos nossos bens, no nosso salário, para colocar nossa confiança, Senhor Deus, nos cursos que temos, nos títulos, naquilo que nós podemos fazer, a distorcer a nossa identidade, Senhor, como se a nossa identidade fosse aquilo que nós pudéssemos fazer, Senhor. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Te pedimos perdão quando achamos, Senhor Deus, que nós podemos evoluir e ser prósperos e ser, Senhor Deus, abundantes, Senhor Deus, separados da tua palavra e do Cristo, Senhor, seguindo exemplos de pessoas que nem creem em ti, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai. Consagramos, Senhor, as nossas mentes, as nossas cabeças a ti. Leva a nossa mente cativa à doutrina de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima terça-feira, meio-dia, se assim o Pai nos permitir. Amém? Jesus abençoe, compartilhe essa live, comente, dê o like lá, porque é importante para o canal, já tá tendo muita restrição aqui no meu canal, tá ok? Jesus te abençoe.